Muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais um debate do ciclo EduTalks, uma iniciativa do EduLog, da Fundação Belmiro de Azevedo. Neste debate procuraremos saber se há equilíbrio na distribuição regional no ensino superior. Em maio de 2018, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior determinou para o ano letivo de 2018-2019 a redução de 5% no número de vagas a fixar pelas instituições de ensino superior públicas sediadas em Lisboa e no Porto, permitindo assim o aumento de vagas nas instituições do resto do país. A 2 meses da primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, vamos então avaliar o real impacto desta medida. São meus convidados o professor António Fontainhas Fernandes, que é presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, o professor Pedro Dominguinhos, que é presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, o professor João Guerreiro, presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, e a professora Carla Sá, professora de Economia da Universidade do Minho. Antes de partirmos para a nossa conversa, vamos ver um vídeo com uma reportagem que ilustra este tema. Há equilíbrio na distribuição regional no ensino superior? Portugal é um país de acentuadas assimetrias regionais. Apesar dos investimentos em infraestruturas e vias de comunicação realizados nas últimas décadas, o interior do país manteve-se deprimido, com pouco investimento e penalizado pelos movimentos migratórios para o litoral. Este desequilíbrio é evidente na distribuição da população, em que cerca de 60% se localiza na faixa costeira até 25 km do mar. E se alargarmos aos 50 km, a proporção sobe para os 70%. Esta assimetria é também evidente na distribuição dos alunos nas instituições de ensino superior, apesar dos esforços feitos no sentido de descentralizar a oferta pública. Os dados referentes a alunos inscritos no primeiro ano pela primeira vez no ano letivo de 2017-2018 mostram que só as regiões de Lisboa e do Porto concentram 48% do total dos alunos a frequentar o ensino superior público, numa rede de oferta que se estende ao interior, assegurada essencialmente pelo ensino politécnico. Mas, num país de acentuados desequilíbrios regionais, é possível promover a mobilidade dos estudantes dos grandes centros urbanos para o interior do país? É possível um equilíbrio na distribuição regional no ensino superior? Com o objetivo de assegurar uma maior competitividade às regiões com menor pressão demográfica, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior determinou para o ano letivo de 2018-2019 a redução de 5% das vagas das universidades e politécnicos de Lisboa e do Porto e o aumento de vagas no resto do país. Lisboa e o Porto tiveram, por isso, uma redução global de cerca de 1000 vagas. Se analisarmos a distribuição de vagas por Portugal continental, verifica-se um relativo equilíbrio regional, apesar do Algarve, com um pouco mais de 3 vagas por cada 1000 habitantes, ser ligeiramente penalizado em relação ao resto do país. Também numa análise da distribuição de vagas entre o litoral e o interior, o país apresenta um relativo equilíbrio, com o reforço do interior. Mas terá esta redistribuição de vagas contribuído para uma efetiva mobilidade e distribuição dos alunos? Apesar de a medida visar a promoção de regiões com menor pressão demográfica, em particular o interior do país, 52% do total de vagas retiradas a Lisboa e ao Porto foram redistribuídas pelos distritos de Aveiro, Braga, Coimbra e Viana do Castelo. No caso do ensino universitário, Lisboa e Porto perderam 782 vagas. 588 foram redistribuídas dentro do ensino universitário e 194 transferidas para o ensino politécnico. Apesar dos desequilíbrios populacionais entre o interior e o litoral, das 588 vagas redistribuídas pelo ensino universitário, 44% foram atribuídas às universidades de Aveiro, Minho e Coimbra, instituições do litoral do país e que não têm dificuldade em atrair alunos. O interior recebeu apenas 37% das vagas e as universidades do Algarve e da Madeira, 19%.
Isto significa que a maior parte das vagas retiradas ao ensino universitário de Lisboa e do Porto mantiveram-se no litoral do país. Analisando o número de inscritos pela primeira vez no primeiro ano pelo Regime Geral de Acesso, no ano letivo de 2018-2019, Lisboa e Porto perderam 621 alunos, em comparação com o ano letivo anterior. Aveiro, Coimbra e Minho captaram mais 151 alunos e as universidades do interior aumentaram em 95 o seu número, apesar de, mesmo assim, a Universidade da Beira Interior perder 12 alunos. Olhando para os dados do ensino politécnico, Lisboa e Porto perderam 284 vagas para as instituições do resto do país, a que se somaram 208 vagas adicionais, transferidas maioritariamente do ensino universitário. No ano letivo 2018-2019, as instituições do interior do país foram reforçadas com 245 vagas extra, mas mesmo assim tiveram menos 248 alunos inscritos em relação ao ano anterior. Estes dados mostram que a medida da tutela não terá promovido uma significativa deslocação de estudantes para o interior do país. No ano letivo de 2018-2019, houve menos 1.228 alunos inscritos na primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior, menos 275 nas universidades e menos 953 nos institutos politécnicos. Mas esta diminuição global de alunos que se inscreveram pela Via Geral de Acesso acaba por ser compensada pelos alunos inscritos por outras vias. A análise da redistribuição de vagas e do número de alunos inscritos permite perceber que, apesar do aumento da oferta nas outras regiões do país, que não Lisboa e Porto, a procura manteve-se com níveis baixos. No caso do ensino politécnico, aumentou a oferta, mas a procura diminuiu acentuadamente. A explicação poderá ser encontrada na oferta do ensino privado. Do total dos alunos inscritos pelo Regime Geral de Acesso no ensino superior, o ensino privado representa 25% em Lisboa e 38,7% no Porto. Mas se considerarmos todas as vias de acesso, Lisboa passa a representar 29,9% e o Porto chega aos 43,2%. Isto significa que, apesar da redução da oferta pública em Lisboa e no Porto, manteve-se o canal de oferta privada. E como os custos de uma deslocação para o interior do país poderão ser superiores aos da frequência de uma instituição privada, esta medida da tutela poderá ter beneficiado as universidades e politécnicos privados das duas grandes áreas metropolitanas do país. Perante a realidade dos números, bastará assegurar-se uma redistribuição de vagas entre instituições para se garantir a mobilidade dos alunos? A redução do número de vagas das instituições públicas de Lisboa e do Porto não terá beneficiado o ensino privado maioritariamente localizado nestas áreas metropolitanas? Perante a falta de efeito no ensino politécnico, justifica-se a redução de vagas nos institutos politécnicos de Lisboa e do Porto? E depois da implementação desta medida, há equilíbrio na distribuição regional no ensino superior? Portugal é um país. Aliás, foi confirmado por um trabalho que fizemos relativamente recentemente, que não há equilíbrio espacial na distribuição de estudantes. Nós temos a população estudantil e os candidatos ao ensino superior muito concentrados nas regiões do litoral, muito concentrados nas regiões de Lisboa e Porto, aliás, de alguma forma, copiando a distribuição da população em geral. Portanto, de facto, esse equilíbrio não existe e, de facto, julgo que todos estamos aqui concordamos que, em face dos desequilíbrios existentes, é necessário fazer alguma coisa, até porque, enquanto que a procura de ensino superior se manteve no período de expansão e, portanto, foi possível as instituições mais periféricas conseguirem captar os estudantes,
Com a quebra na procura de ensino superior, o que acabou por acontecer foi que algumas instituições ficaram com oferta excedentária, portanto é um problema de todos nós, que obviamente todos reconhecemos que temos que resolver, que fazer alguma coisa por ele. Professor João Correia, boa noite. Fazia-lhe precisamente a mesma pergunta. Se de facto estes desequilíbrios existem e se esta medida que o Ministério tomou de alguma maneira veio ajudar a equilibrar. Boa noite. Eu acho que os desequilíbrios são óbvios, mas são desequilíbrios que afetam não só o ensino superior, afetam o conjunto das atividades, o conjunto das regiões, do ponto de vista da infraestrutura pública, das atividades económicas, tudo isso. São desequilíbrios que hoje em dia eu julgo que temos elementos disponíveis nas regiões do interior que começam a tentar inverter essa situação. E o papel das instituições de ensino superior, designadamente as públicas, podem ter aí um papel fundamental na criação de parcerias e dinâmicas de desenvolvimento regional que são importantes. Se me pergunta se o impacto desta medida no ano letivo 18-19 teve os seus efeitos esperados, os efeitos esperados era reduzir a capacidade de atração das áreas metropolitanas e, portanto, desse ponto de vista esteve, enfim, é a situação de termos um copo meio cheio, meio vazio. É verdade que é uma medida singular, única, isolada, e hoje em dia nós percebemos que estas medidas não podem ser tomadas isoladamente, porque não têm o efeito esperado, designadamente os números são claros nisso. Agora, se pegar nos números globais do país, verifica que dentro do Concurso Nacional de Acesso, que é aquele que nós estamos a analisar, que coloca, digamos, no mercado do ensino superior cerca de 50 mil vagas, há 22 mil candidatos que querem mudar de distrito e, portanto, nós temos um fluxo enorme de jovens em idade de entrar no ensino superior que querem mudar de distrito, independentemente do distrito onde estão. Enfim, o Porto e Lisboa estão também metidos, porque há também muitos jovens, até porque as universidades destes dois distritos não têm a totalidade das áreas de saber que permite a captação de jovens. E, portanto, nós temos um problema muito sério de reequilíbrio daquilo que é a distribuição das vagas e a distribuição do ensino superior. Se me pergunta especificamente este ano qual for o impacto que teve, eu devo reconhecer que foi um impacto moderado, mas isto é um processo, são processos sociais, são processos que não podem ter resultados a curto prazo e, sobretudo, não podem ter resultados se forem tomados isoladamente, sem um conjunto de outras iniciativas da parte pública, mas não só, que possam complementar e possam integrar aquilo que são as iniciativas orientadas para essas regiões. Boa noite, professor Pedro Dominguinhos. Fazia-lhe a mesma pergunta e acrescentava mais uma, que é até que ponto é que os politécnicos das áreas metropolitanas foram prejudicados com esta medida, se é que foram? Muito boa noite a todas e a todos. A medida tinha um objetivo claro, que era reduzir o número de vagas em Lisboa e no Porto. E desse ponto de vista foi administrativo e, portanto, houve redução de vagas. E eu recordo, na altura, o CSISP foi muito claro no parecer que emitiu e falava sobretudo em 3 níveis fundamentais. Se o objetivo era, de um ponto de vista temporal, não imediatista, e eu acho, e há alguns economistas no painel, que somos pelo menos 3, sabem perfeitamente que as análises e os impactos da política pública não se medem num ano. Temos de ter algum espaço para medir. Mas dizia eu, o CSISP disse 3 coisas fundamentais. Se o objetivo era haver uma maior número de pessoas a transitarem do litoral, sobretudo Lisboa e Porto, para o interior ou para outros regimes, não deveria ser permitido que as instituições no litoral pudessem aumentar as vagas, a não ser em áreas estratégicas para o país. Eu acho que nós não podemos dissociar as duas questões. Dissemos também que era fundamental complementar estas medidas com outras de política pública não dependentes apenas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. E a terceira coisa que dissemos é que esta medida deveria ser complementada com o mais superior a este nível, que deveria estar na candidatura logo ao Concurso Nacional de Acesso, e que esteve, mas foi uma opção política tomada apenas para os alunos com carência económica e que necessitassem de bolsas. Há depois uma outra questão importante e que não foi dito na peça, é que nós tivemos menos de 3.702 candidatos o ano passado. Nós invertemos uma tendência dos últimos
4, 5 anos pós-Troika, em que tinha existido um aumento do número de candidatos ao ensino superior e significou quase menos 5% de candidatos. E, portanto, a análise que se faz tem que ser ponderada desse ponto de vista. E uma outra questão que gostava de referir é que houve diminuição do número de candidatos, de colocados, nos privados no regime geral. Quer no universitário, quer no público, no universitário, quer no Politécnico, quer no interior, quer em Lisboa e no Porto. O que houve aumento de candidatos colocados no ensino privado foi nos outros regimes. Maiores de 23, titulares de CETESP, mudança de par curso e instituição. Aí houve essa questão. Portanto, o número que é, do ponto de vista de regime geral, que é aquele que podemos comparar, não podemos comparar com outro, houve diminuição a este nível. E, portanto, num ano, eu diria, anormalmente, eu diria estranho, porque houve uma diminuição do número de candidatos, e nós dissemos isto, permitiu mitigar um número significativo. Mas, aquilo que o professor João Guerreiro estava a dizer, nós hoje em dia estamos confrontados com desafios em regiões do interior. Eu amanhã às 9 horas estarei em Ponte Sor para a inauguração da Air Summit. Neste momento, Ponte Sor está confrontado com um desafio tremendo, que é a localização de investimento direto estrangeiro, com falta de recursos humanos qualificados em áreas, designadamente aeronáutica, engenharia aeronáutica, manutenção aeronáutica, que não existe uma oferta suficiente na região para dar resposta aos quase 2.000 empregos que vão ser criados num curto espaço de tempo. E se nós não tivermos a capacidade de dar resposta a esses desafios, mais do que perceber entre o interior e o litoral, mas dar resposta às regiões e aos desafios que as regiões se colocam, eu diria, a discussão não é exatamente colocada, na minha opinião, no sítio correto. E, portanto, nós temos que ter a capacidade de dar resposta a um conjunto de desafios. Foi por isso que o CSISP assumiu um compromisso de haver aumento de vagas. Por exemplo, em Coimbra, existiu aumento de vagas em Oliveira do Hospital, que manifestamente não é litoral, é verdadeiramente interior. E, portanto, houve aumento nas áreas das tecnologias de informação e comunicação, porque são áreas estratégicas para o país. Nós temos que ter uma análise mais estratégica, menos administrativa, fazer essa análise. Eu sei que não é fácil. E existe uma comissão nomeada para o efeito, mas não é fácil fazer essa distinção estratégica. E o que aconteceu em algumas instituições, que diminuíram 5% administrativamente. E, portanto, esta é uma análise também que temos que perceber que não pode ser feita meramente do ponto de vista administrativo. Boa noite, professor António Fatinhas Fernandes. Fazia-lhe a mesma pergunta, se existe de facto este desequilíbrio e também se concorda com o professor Pedro Dominguinhos nesta questão de fazer uma análise para lá de só distribuir e redistribuir vagas. Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite e cumprimento o auditório e queria felicitar por um trabalho desta natureza, porque é necessário colocar dados em cima da mesa, indicadores, e tem que ser um processo evolutivo, e acho que os próprios decisores políticos têm que se basear em indicadores e não propriamente em emoções. O Conselho de Reitores, e permitam-me que expresse a opinião do coletivo, não é um assunto unânime. Percebe-se a bondade da medida, percebemos que o país está fortemente congestionado numa faixa de 50 km e onde está a haver um aumento de concentração de pessoas, e é necessário, por outro lado, captar jovens, atrair jovens para zonas mais deprimidas ou com menor pressão demográfica. E percebemos que quer o ensino politécnico, quer o ensino universitário, são âncoras de esperança para estas regiões. Porquê? Porque há uma maior probabilidade de fixação, mas para isso o que é que o Conselho de Reitores considera? Que era necessário fazer um grande debate, por isso lançamos em janeiro a agenda do ensino superior e pensar isto a uma década, dizendo que se nós, nos anos 90, tínhamos 400 mil jovens com 18 anos, estamos em cerca de 120 a 125 mil e vamos passar dentro em breve para 85 mil, algo tem que ser feito para manter esta capacidade, sob pena da desertificação de pessoas em algumas regiões do país. E, portanto, tem que ser aqui enquadrado de uma outra forma e são necessárias medidas complementares. Do género, estar aqui a pensar se teve efeito ou não, é evidente que há instituições que teve efeito, outras teve um efeito menor, outras não teve efeito. Também é difícil medir o impacto, porque no ano passado foi um ano atípico, porque existiam menos 3 mil candidatos, mas é importante aqui que se façam consensos e acordos de base regional. Esta é uma das posições que já assumiu enquanto reitor doutado. Eu acho que é preciso
perceber o modelo de organização do país, é preciso criar ecossistemas regionais de inovação onde o ensino superior são fundamentais, mas também instituições como a Direção-Geral ou a própria Agência de Acreditação que nos têm apoiado. Eu vejo no meu caso da UTAD que se nós não fizermos um esforço interno da instituição, não há medidas por si só resultem, como é evidente. Além da diversificação e o alargamento da base social do recrutamento de estudantes, é preciso trabalhar fortemente a ação social, porque está comprovado que em Portugal, além dos déficits de qualificações relativamente à média europeia, existe uma forte dependência dos rendimentos das famílias. Os números apontam para cerca de 70% dos jovens que dependem da sua família para estudar, o que está contrário à regra europeia, uma tendência europeia, em que os jovens se emancipam muito mais cedo. Portanto, há aqui todo um conjunto de fatores, eu diria que estão aqui reunidos um conjunto de indicadores, bom de partida para pensar. Desde logo, é evidente que não é um ano que vai dizer se a medida é boa ou má, penso é que temos que encontrar. E, em última análise, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: nós somos um país com as fronteiras estabilizadas há imenso tempo, temos uma identidade cultural, uma identidade nacional e somos um país coeso. E, portanto, acho que esta coisa não deve ser perdida e devemos criar aqui entendimentos, porque o grande objetivo é como qualificar mais o país, como ter mais jovens a estudar e, se possível, ter mais impacto nas regiões, nas suas diferentes áreas, daí ter defendido a criação de ecossistemas regionais de inovação. Muito obrigada. Professora Carla Sá, faz sentido, de facto, criar estes ecossistemas de que fala o professor Pedro? Eu acho que tem que efetivamente haver algum trabalho também do lado das instituições. Portanto, medidas como esta de tentar empurrar os estudantes para as instituições do interior por si só, isoladas, como todos já disseram, e julgo que concordamos, não funcionam sozinhas, portanto, acabam por não surtir o efeito desejado. As instituições têm também que fazer o seu trabalho. E esse trabalho pode passar por interação com outros agentes, com outros agentes locais, mas também pode passar por um olhar para elas próprias, olhar para a sua oferta, reformular a oferta de alguma maneira. Por exemplo, nós fizemos um trabalho de identificação de determinantes da mobilidade geográfica dos estudantes e percebemos que os estudantes são atraídos por instituições de maior dimensão. Portanto, claramente a escala do curso ao qual o estudante se candidata é um fator relevante, porque os estudantes vão para o ensino superior, podem ter um corpo docente muito qualificado, podem ter um plano de estudos bem elaborado, mas também têm que ter colegas com quem interagir, estabelecer a sua rede de contactos, etc. E, portanto, essa escala é importante. Se calhar as instituições têm que pensar também a sua oferta em função disso, se calhar racionalizar, se calhar juntar. Outro fator que também se revelou relevante para os estudantes é uma certa especialização das instituições. As nossas instituições de ensino superior tendem a oferecer diversos cursos nas mais diversas áreas de estudo. Portanto, não são especializadas numa só área, mas há umas que são um pouco mais especializadas do que outras e, portanto, até são conhecidas e têm um prestígio associado a uma determinada área. E essas instituições são efetivamente mais atrativas. Portanto, as instituições também têm que fazer um trabalho de encontrar e de fortalecer essas áreas, dessas áreas importantes e que depois vão ser capazes elas próprias de atrair alunos, porque pronto, o que é evidente, até por esta distribuição espacial, é que para os estudantes portugueses, à semelhança do que acontece noutros países, não é só em Portugal, a distância é um obstáculo, tem custos e, portanto, eles só estão dispostos a suportar esses custos se encontrarem nas instituições algumas características, digamos, que os atraiam. Portanto, e essas associadas às questões da empregabilidade têm emergido como questões importantes que eu acho que as instituições elas próprias também têm que trabalhar. Algumas não vão conseguir fazê-lo sozinhas, como é evidente, mas algum esforço, por exemplo, de racionalização da sua oferta, olhar para os cursos que têm relativamente pouca procura, pensar o que é que podem fazer com eles em termos de plano de estudos, em termos de juntar com outros cursos, de ter cursos mais fortes e menos cursos, pode ser uma via, digamos, de reflexão, pelo menos interna, para as instituições, que eu acho que era importante que fizessem. Professor João Carreira, há pouco falou que são precisas outras iniciativas. No seu entender, esta pode-se manter agora?
E que outro tipo de iniciativas é que se podem criar? Não, eu acho que esta tem que ser ajustada, Ok. porque esta foi, de certa maneira, uma medida transversal e estas medidas devem, enfim, admito que no futuro isso possa acontecer, têm que ser ajustados às diversas áreas de formação. Há, porventura, um nível de áreas de formação que estão dispersas por todo o país e, portanto, isso é uma mais-valia que as instituições têm, e são instituições públicas, e, portanto, enfim, a obrigação da administração pública defender essa rede. Hoje em dia nós temos um percurso escolar obrigatório que vai até ao 12º ano, nada nos pode, provavelmente daqui a alguns anos, esse percurso escolar, enfim, obrigatório, pode não ser administrativamente obrigatório, mas digamos que ninguém terá uma vida profissional com sucesso se não tiver uma licenciatura. E, portanto, essa rede que existe de todo o país é fundamental para qualificar a população e para intervir nesse domínio. E, portanto, eu concordo com a professora Carla Sá quando diz que as instituições têm que cumprir o seu papel de especialização e de maior integração com as realidades regionais, sobretudo aquelas que estão fora das áreas metropolitanas, e isso é fundamental. Não é fácil, porque é conhecido que as lideranças das instituições têm que, enfim, ultrapassar forças internas no sentido de definir quais são aquelas áreas que são especializadas e que deveriam ser desenvolvidas, e portanto, esse aspecto não é fácil. Eu gostava de voltar atrás e fazer aqui um pequeno comentário, porque tanto na peça como julgo que a professora Carla Sá também se referiu a isso, há uma suspeição de que o impacto desta medida foi sobretudo positiva para o ensino privado. Portanto, é uma suspeição que existe, que talvez seja, portanto, não há dados suficientes para concluir isso. Eu devo dizer que o número de alunos que se candidataram, que se inscreveram nas instituições de ensino privado entre 2016-17 e 17-18 foi muito superior, foi quase 8 vezes superior, 7 vezes superiores àqueles que os efetivos que o efetivo dos privados aumentou de 17-18 para 18-19. É verdade que aumentou um bocadinho, mas aumentou muito pouco quando comparado com aquilo que era do ano anterior. E, portanto, eu punha, enfim, introduzia alguma cautela nessa apreciação das transferências entre o sistema público e o ensino privado, porque é provável que tenha existido, como existiu também entre o ensino universitário público e o ensino politécnico público, é provável que tenha existido, mas eu colocava aí alguma cautela, justamente porque não é claro que a totalidade daquilo que possam ter sido os cortes, admito que possa ter havido alguma transferência, mas provavelmente eu não vou qualificar o impacto, porque é justamente relativamente à qualificação do impacto que eu introduzo aqui alguma cautela. Acho que há aqui uma questão que eu gostava também de sublinhar, que tinha a ver com a maior parte dos estudos que nós fazemos sobre a distribuição dos candidatos ao ensino superior baseia-se muito na preferência declarada pelos candidatos quando elaboram o seu boletim de candidatura. Todos nós sabemos, ou por filhos ou por parentes, que os jovens têm possibilidade de pôr 6 opções que correspondem a pares de instituições de cursos. E, portanto, todos os estudos que se fazem baseiam-se nas preferências dos jovens. Naturalmente que se nós quisermos consolidar essas preferências e, no fim e ao cabo, admitir que essas preferências é que devem condicionar as políticas públicas, tínhamos todos os jovens concentrados em Lisboa e no Porto. E, portanto, tem que haver aqui uma melhor concertação entre as preferências dos jovens, que naturalmente correspondem a vocações, correspondem a razões diversas, muitas delas razões fortuitas, podem ser modas de cidades que têm uma oferta cultural interessante e que provavelmente canalizam a atração para determinados segmentos jovens e, portanto, há razões diversas, enfim, não vale a pena falar nisso, porque há razões diversas na realidade e, portanto, eu acho que nós temos de ter algum cuidado do ponto de vista das políticas públicas, de cruzar aquilo que são as preferências dos jovens com aquilo que é a rede do ensino superior público. Naturalmente, não estamos
na situação de dizer se há 1000 vagas no Porto e se há 1000 jovens no Porto, então os 1000 jovens do Porto têm que ir para as 1000 vagas do Porto, não é nada disso que se passa, mas temos que ter algum cuidado na apreciação que fazemos da conjugação das preferências dos jovens com as disponibilidades das instituições de ensino superior público, porque estamos perante uma realidade que é a infraestrutura pública e, portanto, a própria administração pode aqui ter o seu papel. O corte, o despacho que saiu ano passado integra-se neste domínio. Aliás, a administração tem feito intervenções diversas neste domínio, privilegiando cursos de tecnologias de informação e comunicação, ou cursos da área da física, ou inibindo o alargamento de vagas noutros cursos, e, portanto, a administração vai fazendo o seu jogo, digamos assim, o jogo, enfim, do ponto de vista sério, no sentido de poder valorizar aquilo que é a sua infraestrutura, e eu acho que neste caso é, sobretudo, uma tentativa, enfim, que, como se disse, incompleta, de encontrar soluções mais sólidas no respeito às instituições que não estão concentradas nas zonas metropolitanas. O que CISP, bem, o ano passado, sugeriu a diferenciação entre as áreas metropolitanas, as áreas do litoral e as áreas do interior. Porventura, essa é um dos critérios que com mais sentido tem que ser utilizado, mas o outro critério é também das áreas de formação, e, portanto, há áreas de formação que têm uma dispersão genérica por todo o país, e há áreas de formação que estão concentradas até no litoral ou nas áreas metropolitanas, e, portanto, não podemos fugir disso, e temos que avaliar positivamente essas características do consumo do sistema. Não é um problema fácil. É um problema que tem muitas variáveis, não é um problema nada fácil, cria muita insatisfação, os cortes criaram insatisfação no Porto e criaram insatisfação em Lisboa, e, portanto, tudo isto não é e criar insatisfação com as razões que já foram apontadas. Agora, trata-se, em minha opinião, de encontrar soluções globais, não só com o componente de ensino superior, que permitam orientar para essas regiões iniciativas de desenvolvimento, iniciativas de fixação de população, não só jovens, mas também de outro tipo de coisas, iniciativas de fixação de atividades. E, portanto, esse é que é o grande desafio que Portugal tem. Professora Dominguinhos, que outras iniciativas é que são necessárias? Nós temos estado a falar aqui, sobretudo, no Concurso Nacional de Acesso. Eu gostava de relembrar que há um outro conjunto significativo de formas de ingresso que permitem uma atração muito significativa de estudantes e que tem permitido que a maior parte das vagas seja preenchida. Falo, sobretudo, de 3 situações. Uma tem a ver com os estudantes internacionais. E que, deixem-me vos dar um número, eu quando o ouvi fiquei impressionado, achava que não era verdade. O Instituto Politécnico de Beja teve na primeira fase de candidatura ao estudante internacional deste ano 4.000 candidatos. 4.000 candidatos. Que é 10 vezes aquilo que são os candidatos que têm em termos de concurso nacional de acesso. Castelo Branco teve cerca de 900, a Guarda teve cerca de 800, a Bragança teve na ordem desses números, para perceber que há um outro contingente, fruto de uma política de internacionalização que as instituições estão a adotar, que tem sido significativo. Há depois um outro contingente muito significativo e que resulta da aposta na criação dos cursos técnicos superiores profissionais desde 2014. O ensino politécnico tem, neste momento, cerca de entre 6 a 7 mil novos estudantes de CETESP todos os anos, e estamos, neste momento, numa fase em que muitos deles têm, basicamente, ou prosseguimento de estudos, para licenciaturas, ou a ingressar ao mercado de trabalho. E uma parte muito significativa desses estudantes está a ingressar nas licenciaturas. Mais de 50%, também depende das áreas, mas está a ingressar nas licenciaturas, o que significa que há um outro tipo de ingresso. E aqui eu gostava de chamar a atenção, nós temos que perceber a forma de ingresso no ensino superior. Até há algum tempo, os estudantes, ou a forma como nós determinávamos as vagas, era uma percentagem no Concurso Nacional de Acesso. Há cerca de 2, 3 anos, a Agência de Avaliação e Acreditação alterou a forma de acreditar os cursos e passou a ser a totalidade das formas de ingresso. E isto causou, e vai causar este ano, alguma situação que, em alguns casos, eu gostava de chamar a atenção, portanto, acho que nós temos que ter isso presente, em alguns casos, pode significar diminuição de vagas nos vários cursos e na oferta de ensino superior. Porque aquilo que está a acontecer no processo de acreditação é que aquilo que está a ser feito é acreditar, imaginemos, 70 vagas.
e que tem que ter concurso nacional de acesso, estudante internacional, maiores de 23, etc, etc. Como na maior parte dos casos esse valor é inferior ao somatório do concurso nacional de acesso, mais 20%, dos concursos especiais, mais 20%, este ano 30%, do estudante internacional, nós podemos estar perante uma situação este ano de, em alguns casos, haver diminuição de vagas no acesso ao ensino superior em alguns cursos. Porque nós não podemos olhar apenas para o concurso nacional de acesso como forma de ingresso. E em algumas instituições, mais numa do que noutras, mais nos politécnicos, genericamente, do que nas universidades, as outras formas de ingresso, que não o concurso nacional, representam uma percentagem significativa do acesso ao ensino superior. E é importante perceber que o CNA é apenas uma forma, eu diria, para o percurso regular de quem terminou o 12º ano. Mas Portugal tem o déficit maior, a nível da União Europeia, de formação ao longo da vida. Portanto, nós precisamos de atrair outros públicos para o ensino superior. E, portanto, nesta lógica, nós temos que olhar para o ensino superior como um todo. Depois, concordo plenamente com a professora Carla Sá e com o professor Fontinhas Fernandes, nós temos que ter, eu diria, acordos regionais. Deixem-me vos dar 2 ou 3 exemplos. Há instituições que, pela escassez de recursos humanos qualificados, em número suficiente, por exemplo, para que o curso seja acreditado junto da A3ES, isso significava que não poderiam oferecer determinado tipo de ofertas formativas ou de licenciaturas ou mestrados, porque o corpo docente é insuficiente. E, portanto, uma das formas é a associação entre instituições para essa oferta e permite robustecer de uma forma muito significativa. Eu não sei se têm noção, de Lisboa para baixo, tirando a FCT, só o Politécnico de Setúbal é que tem cursos de engenharia, com exceção de engenharia informática. Até o Algarve. Mas significa que em Porto Alegre, em Beja, mesmo na Universidade de Évora, uma parte significativa das áreas de formação não é oferecida pela rede pública. E se olharmos para os investimentos na área industrial que estão a ser feitos, portanto, o Politécnico de Setúbal não tem capacidade, na mesma Faculdade de Ciência e Tecnologia, tem capacidade para formar a quantidade de recursos humanos qualificados e que são necessários para responder aos investimentos nacionais ou estrangeiros que estão a ser feitos no território. Portanto, se não houvesse a concertação que nos dizia o professor Fontinhas Fernandes, entre universidades, dou-vos um exemplo. O Politécnico de Setúbal criou com a Universidade de Évora uma pós-graduação em Tecnologia Aeronáutica em Évora para responder à necessidade de um setor muito específico, independentemente se os docentes serem da Universidade de Évora ou do Politécnico de Setúbal. O que é fundamental são as competências. E se nós não tivermos essa capacidade de articulação em rede, torna-se muito mais difícil nós respondermos, porque o que está aqui em causa é nós respondermos aos desafios do país. Naturalmente, olhando para as diferentes instituições. Se, por exemplo, nós hoje olharmos para as exigências ou, eu diria, apelos que as câmaras municipais fazem às instituições politécnicas ou universitárias para a formação qualificada, é muito significativa. E, portanto, esse pacto regional, por assim dizer, em termos de qualificação, torna-se crucial para nós darmos resposta a esse nível. E depois, há uma questão importante. E eu sou do interior e, portanto, apesar de ser presidente do Politécnico de Setúbal, sou do interior. E eu assisti ao encerramento significativo de um conjunto de serviços públicos. E, portanto, nós não podemos querer recuperar em 2 ou 3 anos aquilo que foi destruído durante mais de uma década ou mais de 2 décadas. Eu não sei se têm a noção, mas hoje uma pessoa, para ir a uma consulta, tem que pagar 50 € de táxi para ir da minha localidade até ao Hospital de Porto Alegre, com reformas médias de 300 €. Como compreenderão, isto significa um depauperamento das próprias regiões que é extremamente complexo. Há hoje em dia movimentos interessantes de atração de investimento direto estrangeiro. Dou-vos o exemplo, que se nós olharmos para o Fundão, ou se olharmos para Ponte Soura, ou se olharmos para Viseu, há um investimento muito significativo, muito alicerçado na capacidade de formação e de qualificação de recursos humanos. E este é fundamental que nós consigamos essa articulação. De outro ponto de vista, é impossível atrair as empresas e atrair também os jovens para essa região. Porque aquilo que nós sabemos, e concluímos, e com isto terminei essa resposta, concluímos um estudo recentemente, e vamos apresentar outro no final do mês de junho, princípio de julho, aquilo que nós sabemos é que as instituições, nesse caso politécnicas universitárias, é exatamente a mesma coisa, são das poucas instituições que conseguem atrair jovens e, mais do que isso, fixá-los nas regiões.
E, portanto, hoje em dia temos uma parte significativa, mais de 50%, chegamos a casos de quase 2/3 ou 3/4, que os jovens qualificados, que terminam as suas formações, ficam nas regiões. E isto é uma criação de capital humano muito significativo, que é a única forma, também porque sabemos, de atrair investimento. Então, professor Fontinhas Fernandes, não basta as instituições estarem a tentar cativar os jovens, não é? Ou seja, é preciso toda uma comunidade procurar ser também fonte de atração, é isso? Não, eu julgo que Portugal tem que repensar o modelo de organização do país, não é? Portanto, se nós depois do 25 de Abril tivemos 3 resgates, portanto, ainda há pouco saiu uma nota adicional, saiu um artigo num jornal aqui do Porto, que se o Norte fosse uma região, seria um dos 4 países mais pobres da Europa. Portanto, algo está mal e, portanto, temos que nos organizar. E são esses entendimentos à escala regional que tenho vindo a defender, até porque é conhecido que, exemplo de outros, há países como a França, que estão a testar sistemas como Paris-Saclay, que é um consórcio de instituições que foram fazendo um caminho e que de cada vez mais se vão articulando. E, portanto, tem que existir também medidas que estimulem, não é? O ideal seria existir um determinado envelope financeiro para estes entendimentos que estimulem estes acordos. Eu falo na figura do consórcio porque é a figura que está estabelecida no regime jurídico das instituições de ensino superior, no REGIES. E, portanto, aqui no Norte, a Universidade de Trás-os-Montes senta-se com a reitoria do Porto e da Universidade do Minho e faz entendimentos em determinadas áreas, seja numa estratégia de investigação, seja numa estratégia de transferência de conhecimento e, portanto, também na área do ensino isso é possível. Já existem alguns exemplos no terreno e, portanto, eu acho que é necessário agora existirem outras medidas. Eu também me queria referir a uma outra questão complementar, que é a ação social. Nós não podemos esquecer que em Portugal ainda existe um déficit de qualificações muito elevado, 4 em 10 jovens, enquanto que a média europeia são 6 em 10 jovens, portanto, ainda temos muito que fazer para atrair. E há a questão do financiamento, porque a percentagem relativamente ao PIB, que é o investimento no ensino superior, está apenas acima da Hungria e da Roménia. E, portanto, numa altura em que os partidos políticos estão a preparar os seus programas eleitorais, eu julgo que este é o debate do momento certo, que é preciso perceber que o país tem que investir em ensino superior, tem que criar medidas de estímulo na organização e eu defendo acordos de base regional e há experiências que estão a ser implementadas e que deveriam ser estimuladas. Portanto, do ponto de vista dos déficits, existem déficits estruturais no interior que muitas vezes as pessoas não percebem. Eu aqui no Porto, a banda larga é 10 vezes superior, mais potente do que onde eu vou dormir hoje a Vila Real. Portanto, e isso vai ser um fator limitante. Hoje já não é o fator viário, não é a infraestrutura física, mas a infraestrutura tecnológica. E isso vai impedir de fixar empresas. Portanto, o interior pode ser uma solução, até porque o conceito de interior em Portugal, estamos a falar de algo que é tudo conectado, não é? E eu ainda há pouco falava que de manhã trabalhei na minha universidade em Vila Real, durante a tarde trabalhei com os reitores do Norte no Minho e hoje estou aqui no Porto e vou dormir a Vila Real e, portanto, não preciso fazer aqui diretas para andar de um sítio para outro. Então, estamos a falar de quase da margem sul, se estivéssemos em Lisboa. Portanto, há aqui um entendimento entre as pessoas, é preciso colocar aqui estímulos que incentivem estes acordos e que passem, que tenham impacto na economia. Daí eu, na primeira intervenção, ter falado nos ecossistemas de inovação regional. Como é que nós podemos ajudar este país a desenvolver, não é? A criar entendimentos. E, portanto, acho que, à partida, o país deve pensar que precisa, obrigatoriamente, de um novo modelo de desenvolvimento e de organização do país. Professora Carla, há pouco o professor Dominguinhos falava da questão dos estudantes estrangeiros. Este é um tipo de público que nós, de facto, neste momento estamos a cativar. Cerca de 13% de estudantes nas nossas universidades já são estrangeiros, não é? Até que ponto é que Portugal pode ser atrativo para quem vem?
Eu acho que, de facto, os números têm revelado que consegue ser atrativo e efetivamente, muitas instituições têm feito um grande esforço nesse sentido. Sendo certo que é importante nós, num dado momento, depois desta expansão da atração de alunos estrangeiros, também avaliarmos efetivamente que alunos estrangeiros nós estamos a captar, não é? Porque também interessa termos alunos estrangeiros, é importante preenchermos as vagas, mas também é importante que estejamos a captar bons alunos, alunos capazes, que depois também eventualmente fiquem cá, que saem nas regiões para onde vêm estudar. Portanto, eu diria que estas coisas não devem ser feitas, digamos que, sem uma avaliação. E essa avaliação, e agora gostava de aproveitar um momento para fazer um comentário na sequência do que disse o professor João Guerreiro, eu acho que essa avaliação tem que ser feita de maneira mais especializada do que tem sido feita até aqui e do que foi feito para, por exemplo, a decisão do despacho do ano anterior. Não pode ser uma decisão genérica, nós temos que ir a áreas mais finas, olhar para as áreas mais finas. Eu julgo que o professor João Guerreiro estava a querer dizer, mas corrija-me se percebi mal, que nós não devemos olhar só para as escolhas dos estudantes, mas eu continuo a achar que olharmos para as escolhas dos estudantes é um fator muito importante, porque nós sabemos que se tivermos estudantes satisfeitos, eles depois também têm melhor desempenho e depois entram de forma mais fácil no mercado de trabalho, portanto, tudo corre melhor se nós tivermos estudantes colocados na sua primeira opção, portanto, eu acho que isso não é um fator de todo negligenciável. Portanto, eu acho que devemos fazer essa análise mais fina e aproveitava essa análise mais fina que fiz em relação aos inscritos primeiro ano, primeira vez, este ano, no ensino público e no ensino privado e a variação em relação ao ano anterior, para fazer só um outro comentário em relação ao que disseram há bocadinho, que é, efetivamente, em termos médios, a redução de vagas que aconteceu nas instituições de Lisboa e Porto, em média, não teve um impacto visível nas instituições privadas, mas quando fazemos a análise, não em termos globais, mas por áreas de estudo, algum impacto surge. E surge. Porquê é que eu sugiro esta questão de fazermos a análise do impacto por áreas e porquê é que isso é tão importante? Porque, por exemplo, nem todas as áreas têm oferta privada. Eu posso dar um exemplo de um caso em que esse impacto foi positivo, ou em que parece sugerir, de facto, que houve transferência de alunos do ensino público do Porto para o ensino privado no Porto. No Porto, na área de Ciências Empresariais, de Administração e Direito, que é uma área tipicamente coberta pelas instituições privadas, o Politécnico do Porto e a Universidade do Porto perderam 71 alunos nos inscritos primeiro ano, primeira vez, e as instituições privadas ganharam 58. Portanto, parece claramente que foram buscar uma boa parte, embora eu não possa dizer que são os alunos que não entraram no Porto os que entraram nas privadas. Eu reconheço que estou a falar de uma área, mas eu acho que, de facto, mais uma vez para salientar que tudo isto deve ser discutido não em termos gerais, não deve ser um corte igual para todos, para todas as áreas, e que, ao fazer-se a análise área a área, essa deve ser feita tendo em consideração a procura. Eu acho que é importante que a procura seja tomada em linha de conta e, obviamente, depois as necessidades do país. Nós temos que ser capazes, nós, instituições de ensino superior, também temos que ser capazes de prever um pouco as necessidades, o futuro do mercado de trabalho e tentar, reformular a nossa oferta nesse sentido, não é? Outra questão que me lembrei agora que a professora estava a falar era a seguinte: os alunos podem de facto ter transferido, não é? Uma vez que não havia no ensino público, escolherem o privado na sua cidade, por exemplo, porque depois os apoios que têm, as famílias começam a fazer contas e fica mais caro, de facto, ir para o interior ou ir para outra instituição do que ficar na cidade e pagar uma propina mensal. Eu julgo que eu só queria voltar às preferências, já agora, só para esclarecer. Sim. Quer dizer, eu acho que as preferências é fundamental. A minha dúvida, e a questão que eu coloquei, é de colocar exclusivamente
as políticas públicas orientadas, digamos assim, pelas preferências. E, portanto, as preferências é fundamental e aí é que nos permite também ter aqui alguma... Mas há outro tipo, até porque estamos perante uma instituição pública, a rede de instituições de ensino superior é uma rede pública e, portanto, tem que haver também aqui, do lado das instituições, algum condicionalismo. Mas as preferências, quer dizer, o meu propósito, nem pouco mais ou menos, é anular aquilo que são as preferências dos estudantes. Desse ponto de vista, quer dizer, nós temos realidades completamente diversas, não é? Porque a nossa realidade portuguesa realmente é muito sui generis. Se nós formos para analisar aquilo que é a realidade espanhola, por exemplo, em que há todas as províncias espanholas têm uma universidade e as comunidades autónomas, muitas vezes a sede das comunidades autónomas tem mais do que uma universidade. Normalmente, um estudante em Múrcia que faz o ensino secundário em Múrcia vai para a Universidade de Múrcia. Em Jaén, um estudante que faz o ensino secundário em Jaén vai para... Agora, essa situação não é a nossa situação, nós temos uma situação completamente diferente. E eu acho, enfim, a ideia, aliás, daquilo que o professor Vandenhas avançou, nós temos é que estudar uma nova solução para a nossa própria realidade, que é completamente diferente daquela que outros países têm. Se me faz essa pergunta, as soluções são diversas. Eu tenho, por exemplo, ainda há pouco dizia isso à professora Carla Sá, no Algarve, por exemplo, há famílias que têm jovens que querem colocar os jovens no ensino superior e que não estão em Faro, que estão no Barlavento, em Portimão, em Lagos, sai muito mais barato colocar os jovens a estudar em Lisboa do que colocá-los em Faro. E, portanto, nós temos, até dentro das regiões, distorções muito grandes, não é? E, portanto, tudo isto obriga a que as análises sejam feitas cautelosamente, com cautela, porque, como disse de início, há 22 mil estudantes todos os anos que querem mudar de distrito. Isto é que é um drama que nós temos, não é? Quer dizer, não quer dizer que não haja estudantes, quer dizer, quem quiser formar, quem quiser ir para Direito, naturalmente só tem opções que existem, quem quiser ir para Medicina só tem as opções que existem, mas nós estamos, mesmo naquelas áreas relativamente às quais nós temos cobertura em praticamente todas as regiões do país, há um grande movimento de circulação que é específico de Portugal e, portanto, nós temos que encontrar soluções para isso. O professor Fantinhas falava nos ecossistemas regionais e eu acho que isso é fundamental. Nós perdemos, do ponto de vista agora, coloco-me num plano um bocadinho diferente do ensino superior, mas nós tivemos no passado, no âmbito dos programas comunitários, operações integradas de desenvolvimento que incidiam em regiões e que permitiam que as instituições de ensino superior e as empresas e as administrações encontrassem soluções integradas e articuladas para desenvolvimento de uma região. Abandonámos esse figurino, mas esse figurino se calhar é aquilo que nos poderia compensar no futuro para encontrarmos soluções articuladas para as regiões e para o desenvolvimento das regiões. E, portanto, julgo que essa capacidade de estimular, mesmo nas próprias instituições, nós admitimos que as instituições, porventura, têm que selecionar muito bem. Não me refiro às instituições das áreas metropolitanas, mas as outras têm que selecionar muito bem áreas de investigação científica e áreas em que vão incidir as suas pós-graduações, mestrados e doutoramentos, mas também devia haver um estímulo para que essa especialização se pudesse fazer, para que essa racionalização se pudesse fazer. E portanto, como é conhecido, aquilo que é o investimento de Portugal no ensino superior está abaixo daquilo que é a média da OCDE, a média europeia e a média também da OCDE, e portanto tem que haver aqui, do ponto de vista da administração, não só estas medidas um pouco desgarradas umas das outras, mas também a compensação financeira para que, enfim, podemos ter músculo para resolver estes problemas que temos. Professor Dominguinhos, quando se fala das preferências dos alunos, continua a haver um preconceito em relação ao ensino politécnico? Sim, nós somos o país que somos e, portanto, eu acho que nós não podemos, eu diria, querer resolver em 10 ou 15 anos aquilo que foi uma herança de mais de 50 anos. Portanto, e nós tivemos este problema e que temos que lutar no bom sentido com exigência. Deixem-me-vos dar 2 ou 3 exemplos. Há um estudo recente da ANI que compara todos os politécnicos nos sistemas binários sobre, a nível europeu, o número de projetos aprovados em H2020. Acho que ninguém duvida da exigência e da competitividade dos projetos H2020. Quando comparamos mais
são 12 ou 13 países europeus que têm sistema binários, os politécnicos portugueses são aqueles que têm mais projetos H2020 aprovados em termos absolutos. Mais que os espanhóis, mais que os franceses, mais que os holandeses, muito mais que os finlandeses, porque tem havido essa aposta em termos de qualificação. E, portanto, há verdadeiramente, em alguns casos, do ponto de vista social, esse estigma que não é confrontado depois pela realidade. Deixe-me dar-lhe um exemplo muito concreto, porque fazemos isto. Os nossos licenciados em automação e controle industrial, é um nome assim um bocado estranho, mas que tem muito pouca procura do Concurso Nacional de Acesso, são alunos que ao fim do ano estão a ganhar 2.000 euros líquidos nas empresas multinacionais. Qual é o curso? Automação e controle industrial. Ok? Não, para notarmos, basicamente é robótica. Se lhe chamássemos robótica, era a mesma questão. Se nós formos olhar para os cursos de enfermagem, que genericamente quer as universidades, quer os politécnicos têm, mas ensino, é um curso que tem desemprego zero, e se nós olharmos para os nossos alunos, que estão, eu diria, colocados na maior parte dos países europeus, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, são dos profissionais mais reconhecidos. Este é um aspecto que nós temos que ganhar e temos vindo a fazer esse esforço muito forte pela qualificação do corpo docente, pela aposta na investigação, e aí este é um trabalho muito importante. Nós temos que nos especializar e sabemos que a investigação é cada vez mais exigente, é cada vez mais feita em rede, mas é também cada vez mais exigente, e desse ponto de vista o trabalho árduo que estamos a fazer todos os dias tem demonstrado essa mesma capacidade, aferido pelos mais elevados padrões daquilo que é a ciência, que em termos da H2020 acho que é o exemplo muito claro. Eu estou no Porto e, portanto, posso recordar, está também a anterior presidente do Politécnico do Porto na audiência, não sei se o professor João Rocha está, mas o Politécnico do Porto entrou no ranking o ano passado no Times Higher Education. Se olharmos para o Politécnico de Bragança, é a 33ª instituição do mundo na área de tecnologia alimentar, em que duas das docentes estão nas mais citadas no top 5 dos investigadores portugueses. É um trabalho que é árduo, é um trabalho que exige muita perseverança, é um trabalho de muita exigência, e este foi algo que nós fizemos, e também obriga a especialização. E, portanto, e se olharmos sempre para o Politécnico de Bragança, no estudo é apontado com dificuldade de atração de estudantes. Mas isso não significa que não tenha, e tem muito, estudantes internacionais, são 25% de estudantes estrangeiros, e quem conhece Bragança bem, sabe que há uma cidade antes do Politécnico e uma cidade depois do Politécnico. Existem essas cidades pelo país inteiro. E, portanto, essa lógica, o país ganha muito pouco com essa lógica de rivalidade entre universidades e politécnicos. Ganha muito mais com a complementaridade entre universidades e politécnicos em benefício da qualificação e da investigação, e com aquilo que o professor João Guerreiro dizia. Nós adotamos, neste quadro comunitário de apoio, é muito evidente, uma instituição de ensino superior para se candidatar é muito difícil, porque foi orientado por uma lógica completamente distinta. É uma lógica, mas que não beneficiou a interligação da construção de ecossistemas regionais de inovação. Espero, e estamos a discutir o quadro 21-27, que tenhamos essa capacidade de articulação e de ecossistema. E eu relembro o estudo do IMD, em que a Porto Business School participou em Portugal. O principal fator que fez com que este ano nós descêssemos no índice de competitividade, foram 6 países, 6 lugares, quando no ano passado tínhamos subido 6, tem a ver, sobretudo, dizem os autores do estudo, com a diminuição do investimento em educação. Passou de 6 pontos percentuais para 5 pontos percentuais. Isto é uma questão que queremos como país. Ou nós investimos a sério no futuro, com programas muito concretos, porque os outros países não pararam. Os outros países estão a fazer um investimento. A Alemanha anunciou há cerca de um mês um acordo entre o Governo Federal e os governos regionais, 1,6 mil milhões para as universidades e para os institutos de investigação nos próximos anos. Porque percebem, como também nós percebemos, que isto é crucial para o desenvolvimento do país. É que a competição é global. E ou nós aceitamos e assumimos que isto é estratégico, mas quando assumimos que é estratégico, é que as coisas são estratégicas, têm que trazer recursos atrás. E, portanto, acho que é um bom momento. Vamos ter eleições legislativas no dia 6 de outubro. Acho que era bom nós assumirmos esse compromisso enquanto país em benefício, porque aquilo que é uma coisa que nós sabemos é que as instituições de ensino superior têm dado cabal resposta àquilo que têm sido os desafios.
Essa é a questão do financiamento e é uma questão já recorrente. Professor, eu voltava outra vez às preferências dos alunos e às preferências dos pais, ou seja, até que ponto é que as famílias, quando olham para as instituições, não vão à procura tanto do litoral ou do interior, mas de uma instituição de referência e logo optam por Lisboa, Porto, Coimbra? Bom, eu julgo que a instituição, qualquer que seja a localização, mas principalmente estamos a falar nas instituições que têm mais dificuldade de atrair estudantes, tem que ter uma marca. Tem que ter uma marca e tem que ter desde cursos que sejam bandeiras internacionais, mas tem que ter outros cursos que podem ter articulação da base regional que eu falava. Portanto, é necessário que as instituições mantenham a sua autonomia, é necessário fortalecer a autonomia, mas que definam uma estratégia muito bem definida. E se quiserem ter uma inserção no território, têm que articular essa estratégia com os outros stakeholders, não é? Desde logo o poder político, desde logo o tecido empresarial e a própria sociedade. Portanto, as instituições, neste momento, não são instituições fechadas. E parece que é este caminho que nós temos que desenvolver. Há aqui uma questão que está a passar ao lado do debate, que é, não há qualquer medida que tenha efeito se nós não fizermos um esforço interno por mudar. Não é? Portanto, estar à espera que surjam resultados sem termos uma estratégia bem definida da casa, o que é que queremos e quais são os parceiros de geometria variável, é necessário ter uma estratégia bem definida, criar uma marca e perceber porque é que queremos sair. É evidente que se existirem medidas complementares, desde logo a ação social, não é? Desde logo, além da ação social, outro tipo de medidas de inserção. Hoje começa-se a falar da necessidade de criar e instalar próprias empresas nas áreas de proximidade do campus ou dentro de um campus, onde eles possam fazer trabalhos em empresa e depois em interligação, aí pode existir a atratividade no interior. Eu diria que em Vila Real acabamos de assinar protocolos e com 3 empresas na área das tecnologias e que vão trazer 200 empregos de mão de obra qualificada, porque o nível de vida é muito mais reduzido, há o fator tempo, proximidade e, portanto, são outros fatores de atratividade que nós temos que temos que diferenciar. Agora, também é evidente que não podemos dizer que está tudo bem, porque o país também não pode dizer que no final do primeiro do concurso nacional de acesso existem 180 e tal cursos com menos de 10 estudantes. Algo tem que ser feito e, portanto, vamos ver como é que fazemos esses entendimentos, como é que existem medidas e estímulos para poder, porque nós não podemos também fechar determinadas áreas nas instituições, porque as pessoas são pessoas. Há aqui uma questão que eu gostaria de deixar, é que estamos a pensar no futuro do ensino superior, é preciso já falei da questão do investimento, a questão do alojamento, é uma questão que há diversos quadros comunitários que não temos vindo a resolver e a questão é que nós temos que preparar as instituições para preparar jovens nativos digitais. Nós não podemos estar a ensinar nas mesmas salas de aulas onde aprendemos e tiramos a licenciatura. Portanto, ainda não estamos preparados. Como é que vamos preparar a universidade, a instituição, seja o Politécnico, qualquer que seja a instituição, para os jovens nativos digitais? Portanto, é necessário pensar já o futuro e que não passa apenas por aquilo que estamos aqui a dizer neste debate. E isto é fundamental e daria outro exemplo, a questão da investigação. No 6º e 7º programa quadro, Portugal contribuía mais do que recebia da União Europeia. Neste momento, as metas traçadas pelo Governo de 1.000 milhões de euros parecem ser facilmente atingíveis pelos indicadores que existem. E a ambição de duplicarmos para 2.000 milhões, porque a própria Europa, no envelope financeiro, mesmo com o Brexit, vai apostar na inovação, aí nós temos que também ter aqui entendimentos, não é? E lá está, eu veria muito bem, por exemplo, as instituições aqui do Norte estarem representadas em Bruxelas, com o seu gabinete, com a sua estratégia e articulada, é evidente, com as outras instituições. E, portanto, é preciso criar aqui novas dinâmicas coletivas, porque nós, de uma forma isolada, não vamos resolver qualquer problema. Por isso eu sempre defendi este tempo de entendimento, mas era tempo também de refletir que ensino superior queremos no futuro, se é uma aposta estratégica para o país e não reduzir isto a uma questão de uma lógica de vagas, embora as instituições tenham que fazer o seu trabalho. A professora Carla Sá, entretanto, não há boas notícias, não é? Porque nos próximos 10 anos o número de alunos à partida continuará a diminuir. Sim,
Sim, a demografia não nos vai ajudar neste processo, por isso nós temos mesmo que fazer todo o outro caminho que temos vindo aqui a referir, no sentido de atrair alunos de alguma maneira. E eu, a esse propósito, gostava só de salientar, eu julgo que já falei de passagem, mas um aspecto que eu acho que é muito importante que as instituições tomem em linha de conta, porque é um fator que, ao que parece, é um fator que contribui para tornar os estudantes mais disponíveis à mobilidade, que torna as instituições de ensino superior mais atrativas, que é a questão da empregabilidade. E é verdade que eu acho que essa questão da empregabilidade foi, de alguma maneira, maltratada nesta medida do corte dos 5%, porque os critérios que eram apresentados, de alguma maneira, tiveram um efeito perverso, acho eu, porque permitiram cortar vagas em cursos em Lisboa e Porto com empregabilidade muito elevada e aumentar vagas em cursos noutras instituições com empregabilidade muito pior, porque depois isso ficou ao critério da instituição e acabou, podemos estar no limite a tornar mais caro o ensino superior a algumas famílias que moravam em Lisboa e Porto e que não puderam ficar aqui a estudar, e, portanto, a tornar os custos dessas famílias mais elevados e, ao mesmo tempo, a levar os seus filhos para cursos onde depois os benefícios em termos de mercado de trabalho não se vão fazer sentir de maneira nenhuma, não é? Professor João Guerreiro, que soluções, que outros alunos é que se podem atrair então para o ensino superior? Está-me a fazer uma provocação. Não, quer dizer, eu acho que é verdade, enfim, há estudos que dizem que nós vamos manter uma capacidade de jovens à entrada no ensino superior, sobretudo aqueles que vêm do ensino científico-humanístico da ordem dos 50 mil, 60 mil, 70 mil, e, portanto, admitindo que 90% podem ser candidatos ao ensino superior. Enfim, o ideal é que pudesse haver mais do que isso. Enfim, mas nós já temos um indicador que é relativamente interessante quando comparado com os países da União Europeia, mas temos um fluxo grande, enfim, que está em discussão e que gerou alguma polémica nos últimos meses, que tem a ver com os estudantes que completam o ensino secundário profissional. E, portanto, esses estudantes que completam o ensino secundário profissional no cômputo global do contingente que completa o ensino secundário, representam 40%, a tendência até é que aumentam e possam representar no futuro cerca de metade, 50%, e têm dificuldade de entrar no ensino superior com os atuais critérios que são estabelecidos e que são critérios específicos da componente científico-humanística e não desta componente profissional. E, portanto, discutiu-se nos últimos meses como é que nós podíamos fazer entrar esse fluxo dentro do ensino superior. São cerca de, neste momento, 28 mil alunos que terminam os cursos profissionais do ensino secundário. Houve, enfim, grandes discussões, fazemos exames específicos para esses alunos, utilizamos as provas que eles têm nos respectivos percursos formativos. São provas que não são nacionais e, portanto, são, de certa maneira, se utilizarmos exclusivamente isso, introduzimos aqui diferenciações relativamente àquilo que são os candidatos do ensino científico-humanístico e, portanto, esse é um assunto que está em aberto, sendo certo que o que se pretende é, por um lado, cruzar aquilo que são as necessidades de qualificação da população e, portanto, trazer cada vez mais estudantes para o ensino superior, mas também encontrar mecanismos de mérito que possam avaliar esses estudantes no que respeita à entrada do ensino superior. É certo que, como diz o professor Pedro Dominguinhos, nós hoje em dia já temos 20% de novos sistemas para além do concurso nacional de acesso, 20% a 22% dos estudantes que entram no ensino superior já entram por concursos especiais e por outro tipo de modalidades. E são muitos desses estudantes que têm um background no que respeita ao ensino secundário também, que não têm as características do ensino científico-humanístico. E, portanto, trata-se de encontrar aqui a melhor solução que avalie o mérito desses estudantes e que permita a entrada no ensino superior. Portanto, julgo que, a curto prazo, todos os países têm esse tipo de percursos. E, portanto, nós não podemos deixar perder talentos
e quando digo talentos não são nem 90% nem 80%, enfim, do fluxo que sai do ensino secundário profissional, mas enfim, há um fluxo naturalmente. Aliás, todos os dias vemos notícias de provas de aptidão profissional e provas de aptidão artística que são famosas, desenvolvidas por esses mesmos estudantes. E, portanto, há aí um pequeno fluxo que nós não podemos perceber, um pequeno fluxo de talentos que não podemos perder, e trata-se de encontrar as melhores soluções para os canalizar para o ensino superior. Obrigada. Eu passava agora a palavra à plateia. A professora Alberto Amaral. Está aqui este senhor primeiro. Sim, sim. Não, aqui, na pontinha. É? Ah, então pronto. Bom, eu queria fazer meio dois comentários. O primeiro tem que ver com o acesso ao ensino superior e perceber que hoje em dia 1/3 dos alunos que andam no ensino superior não entra pelo regime geral de acesso. Entra pelas outras variantes, maiores de 23, transferências, testes, etc. O que está muito certo, simplesmente o que aconteceu é que a fixação de números clausos, a fixação do número de alunos que devem entrar num determinado curso, depende do corpo docente dessa entidade. E verificou-se que fixar números clausos só para a entrada, para o regime nacional de acesso, não dava porque o fluxo de alunos que vinham por outras vias estava a aumentar. E principalmente em muitas situações em que as instituições nem sequer respeitavam a legalidade. Eu não quero pôr nomes aos bois, mas há um conhecidíssimo politécnico público onde o número de alunos que é de estrangeiros ultrapassa claramente os limites fixados na lei. Ainda ontem, em cima da minha secretária, apareceu um relato da Inspeção-Geral de Ensino sobre uma entidade privada, exatamente porque ultrapassava largamente os limites permitidos. Portanto, não há problema nenhum no número que é fixado. Se as instituições pedirem um aumento desse número, ele é concedido, exceto se houver deficiências do corpo docente. E nessa altura nada justifica aumentar o número de alunos se não tem um corpo docente suficiente. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção é para todos os estudos mostram que quanto mais qualificada é uma pessoa, mais móvel ela se torna. E todos os estudos mostram se numa determinada região se investe fortemente na formação e depois não há emprego, as pessoas mudam e fogem para outro sítio qualquer. Ou casaram com uma amicas local, e aí talvez seja um fator de atração, mas fora isso, se não vão para Braga, vão para o Porto, vão para a Alemanha, vão para a França, vão para outro sítio qualquer. Portanto, mexer só no número, sem mexer no resto, ou seja, no desenvolvimento económico, e mexer também nos serviços públicos, porque infelizmente não foram muitos anos, foi nos 4 anos anteriores, nos anos da Troika, em que se cortou a Corte de Direito nos serviços públicos do interior do país. Acho que só o Politécnico é que resistiu, só o ensino superior é que resistiu. De resto, desde escolas, hospitais, quartéis, etc., foi um ver-se de vias. E, portanto, não queiram que as pessoas depois vão para lá se não têm emprego qualificado. A questão dos estrangeiros, também é preciso ver que tipo de estrangeiros é que nós estamos cá a meter. Porque, em boa verdade, nós temos um problema. De uma maneira geral, ensinamos só em português. São muito limitados os casos em que se faz ensino numa língua que seja de caráter mais universal, como o inglês. E, portanto, nós o que teremos essencialmente são indivíduos do Brasil, Cabo Verde, Angola, etc., esses indivíduos que por aí aparecem. E nem sempre metidos com critério de qualidade suficiente. Deixa-me dar um exemplo. Quando se alterou a lei dos maiores de 23 anos, e se passou do exame nacional para os exames feitos nas várias escolas, nas várias instituições, o número de alunos que entrou passou de 500 e poucos para 10 mil. Ou seja, houve um milagre de multiplicação por 20, de um dia para o outro. Eu analisei as provas de acesso e vi que há imensos casos em que a taxa de passagens é de 100%, o que é um milagre. E quanto mais pobre e quanto mais dificuldade tinha a instituição em ter alunos, maior era a taxa de aprovação. E, portanto, estas medidas são importantes e devem ser feitas, nomeadamente o caso que foi agora referido dos alunos do profissional, mas é necessário ser rigoroso e é necessário verificar muito claramente aquilo que está a ser feito. Eu tenho detectado coisas absolutamente impressionantes, nomeadamente por acreditações que são feitas a torto e direito. Tem uma instituição que até prometia que os alunos que entravam e ao fim de um ano já tinham a licenciatura. Enfim. Depois,
aquilo que a Carla disse tem toda a razão. A instituição tem uma importância muito grande. Não é por estar ali o Sr. Reitor da UTAD, mas, por exemplo, a UTAD teve um aumento de 69 vagas e aumentou o número de alunos em 81 pelo regime geral de acesso. Já, por exemplo, uma outra instituição teve um aumento de 63 e perdeu 12 alunos. Portanto, muito depende, não do aumento de vagas, mas também do critério com que depois as instituições distribuem essas vagas. E isto é que é fundamental. Finalmente, se nós olharmos para a situação de Lisboa e Porto, nós vemos que no caso de Lisboa, o privado representa 30%. No caso do Porto, representa 44%. Por que esta diferença? Hoje, uma família do Porto tem sérias dificuldades em ter os seus alunos ou os seus filhos numa instituição do Porto, porque as notas de entrada na Universidade do Porto começam a ser proibitivas. Portanto, não faz sentido nenhum fazer cortes idênticos em Lisboa e no Porto. Pelo contrário, se calhar deviam aumentar as vagas no Porto, talvez diminuí-las em Lisboa. Deixem-me dizer ainda só mais uma nota. E nem em todos os casos era necessário ter havido os cortes. Por exemplo, no caso do Politécnico de Lisboa, em que cortaram 120 vagas, mas perdeu 437 alunos. Mas não precisavam fazer corte nenhum, os alunos não apareciam lá. Ali. Sou eu? Sim, sim. Boa noite, senhoras e senhores, e num registro mais moderno a todas e a todos. Não é? Eu estou aqui... Desculpe, quer identificar-se, por favor? Já ia identificar-me. Eu chamo José Manuel Silva e estou aqui em representação da APESP, com um objetivo muito claro, que é deixar aqui o nosso protesto relativamente ao facto de não ter sido convidado para este debate, oficialmente, pelo menos, ninguém ligado à direção da APESP. A APESP representa cerca de 17% do total do ensino superior em Portugal e, portanto, entendemos que num debate desta natureza, ainda por cima, quando há a suspeição de que no Porto os privados, nos quais eu me incluo, ganharam alunos que vieram do estatal, acho que fazia todo o sentido que houvesse aqui alguém a representar. Eu estou aqui na plateia, não fui especificamente, nem ninguém da APES foi convidado para estar aqui no debate, como aliás se vê. Posto isto, queria dizer apenas duas coisas, não quero aqui entrar em debate nenhum sobre N coisas, que havia aqui muito para debater, mas eu acho que não é a altura aqui oportuna para fazer isso. Queria apenas dizer duas coisas. Uma delas é que me parece que este tipo de debates são profundamente ideológicos na forma como tratam as questões do ensino privado. E quando agora se disse que no Porto nós valemos 44%, porque as famílias do Porto não têm dinheiro para mandar os filhos para outro sítio, isto é muito interessante e é verdade, porque o ensino privado, ao contrário daquilo que a maior parte das pessoas diz e politicamente é defendido, a maior parte dos nossos alunos são alunos de classes desfavorecidas, não entram no ensino estatal e não têm condições para ir para o outro lado. E, portanto, o ensino privado presta um serviço social ao país, porque se não fosse assim, estes alunos não andavam lá. Por outro lado, a doutora Carla Sá fez umas contas que eu acho interessantes, mas devia fazer outras que também são interessantes. É quantos alunos do privado passam todos os anos para o estatal, porque conseguem entrar do primeiro ano no privado e depois no segundo ou no terceiro conseguem entrar no estatal ou no público, como queiram, e, portanto, passou-se para lá. Portanto, esse dado também é um dado interessante. Era bom que não se jogasse só com os dados dos que passam do estatal para o privado, mas também os que passam do privado para o estatal. Finalmente, eu queria deixar aqui muito claro que é absolutamente inadmissível o que se continua a passar em Portugal de discriminação dos alunos do privado relativamente aos que andam em instituições do Estado. Porque os alunos que andam em instituições do Estado vêm de famílias que pagam impostos e os outros também pagam. Os nossos alunos pagam os impostos para os outros andarem no Estado e pagam as propinas para andarem no privado. E depois são discriminados, nomeadamente em certos cursos onde têm que fazer estágios. O senhor professor indicou aí a enfermagem, eu sou de uma escola de saúde e, portanto, vivo isso todos os dias. Os nossos alunos são duplamente discriminados para andarem nos hospitais públicos a fazer os estágios que não podem fazer
noutro sítio. E, portanto, esta questão é uma questão mais vasta do que apenas discutir meia dúzia de vagas, porque, no fundo, os números que aqui foram apresentados até são relativamente ridículos, são 53 alunos ou 100 e tal alunos. Eu vim do Politécnico Público, era o de Leiria, nós tínhamos 12 mil alunos, que diferença é que faz 50 alunos a mais ou menos? Isso é completamente irrelevante. Faz na minha escola agora, que é uma escola pequena. Agora, num grande politécnico ou numa grande universidade, o que é que conta mais ou menos 50 alunos? Isso é peanuts, desculpa a expressão. Os gastos que existem numa universidade dessas ou num politécnico, na gestão, eu fiz essas contas há uns anos, é brutal comparativamente com estas coisas que não têm expressão nenhuma na gestão cotidiana das instituições. Por outro lado, eu acho que este debate é muito interessante, mas eu vim cá sobretudo para discutir esta questão. É equilíbrio ou não é equilíbrio? Parece que há desequilíbrio. Ou melhor, esta medida administrativa não resolveu coisa nenhuma. Isto vem na linha daquilo que é o... Quer dizer, nós falamos aqui de imensas coisas, já se equacionou aqui a política regional, mas ninguém diz que o sistema de acesso ao ensino superior é caduco, devia ser alterado, e que muitas das coisas que provocam o mau funcionamento das instituições têm a ver com hábitos que vêm de há décadas e que não são mudados, e, portanto, toda a gente sabe que se nós continuarmos a agir da mesma maneira, os resultados vão ser, seguramente, sempre os mesmos. Finalmente, o país sabe, e toda a gente que aqui está nesta sala sabe, nós não temos alunos para as instituições todas. Em Portugal não há alunos que cheguem no futuro para todas as instituições e, portanto, é preciso ir buscá-los lá fora. E, portanto, se começarmos a pôr questões que os que vêm de Angola não prestam, os que vêm de Cabo Verde não servem, os que vêm do Brasil não são bons, não sei onde é que a gente os vai buscar. Ou passamos todos a lecionar em inglês e abandonamos o português, ou então não temos alunos. Porque essa questão da entrada é que tem que selecionar os alunos. Queridos colegas, os alunos selecionam-se ao longo do percurso em que eles estão nas instituições. Aí é que é feita a seleção, não é à entrada. À entrada, os alunos podem entrar de uma forma mais flexível. Aliás, eu até me rio quando vejo estas questões do profissional, que eu tive anos e anos ligado ao profissional. Há montes de alunos no profissional bem melhores do que aqueles que existem no ensino clássico e depois não conseguem entrar porque as regras são diferentes. E, portanto, como são diferentes... Muito não obrigada. podem entrar. Passava Obrigado. ali a palavra àquele professor e depois, no fim... a professora já tem o microfone, então pode... Mas está a ver, pode. Já me cortou a palavra, mas esses senhores são do estatal, tiveram aí 1 hora a falar, 1h30, peço desculpa. Eu olhei para ali e temos 10 minutos, portanto eu vou ser muito focada. E é reconhecer que, de facto, como foi referido, que as instituições de ensino superior em algumas localidades são âncoras de desenvolvimento e, portanto, reconhecer que estratégias de mobilidade, nomeadamente mobilidade interna, podem ser importantes. Mas vou focar 2 questões. Uma tem a ver com a questão, eu reconheço que entram no ensino superior estudantes do contingente geral e de outros contingentes, mas basta ver os efeitos dos estudantes ao nível do abandono escolar que não entram na primeira opção ou na segunda opção. Basta ver os efeitos, não é? E, portanto, entram, mas não concluem. E, portanto, por outro lado, a Carla Sá argumentou excelentemente bem, na minha perspectiva, a importância das instituições de ensino superior definirem estratégias e concretizarem estratégias de atratividade dos estudantes fundadas na qualidade. E, de facto, o que acontece é o que se vê, e o professor Alberto Amaral já disse, e no seu caso, realmente como é que um curso de pós-graduação que pretende que os estudantes sejam envolvidos em comunidades de investigação, com 10 docentes, pode orientar 50 estudantes ou todos os estudantes que as instituições de captação de estudantes no estrangeiro os obrigam a ter. Isto é muito importante, na minha ótica, nós pensarmos, nomeadamente pela representação social que passarão a ter as instituições de ensino superior em alguns países, nomeadamente os países da CPLP. Não é por acaso que a CAPES já faz exigências aos estudantes que cá vêm. E, portanto, de facto, os argumentos que foram utilizados para que a qualidade não pode ser desligada da captação de estudantes. E, portanto, eu gastei mais do que 2 minutos e meio. Vou ficar Obrigada, professor.
Onde é que está o outro microfone? Já está. Falta de jeito. Muito boa noite, muito obrigado pela oportunidade e os parabéns pela realização desta iniciativa e pela oportunidade e pela sua grande utilidade. Orlando Rodrigues, sou Presidente do Instituto Politécnico de Bragança. Eu queria começar por fazer uma correção a um número que foi apresentado naquela apresentação inicial e que sustenta uma das principais conclusões que foi aí apresentada inicialmente, ou seja, que as instituições do interior não revelaram suficiente atratividade para compensar esta medida. E, portanto, na verdade foi apresentado em um número relativo às colocações na primeira fase de acesso do concurso nacional, de acesso, que o Instituto Politécnico de Bragança tinha reduzido 43 alunos, salvo erro. O Instituto Politécnico de Bragança, na primeira fase de colocação, não reduziu, aumentou 63 colocados e 48 matriculados na primeira fase de colocação do acesso, na primeira fase do concurso nacional de acesso. Na primeira fase, nas 3 fases a questão foi diferente, mas as 3 fases é uma análise diferente daquela que aí foi feita. E, na verdade, se olharmos para os aumentos que tivemos, portanto, se olharmos para os aumentos que tivemos, esses aumentos estão muito correlacionados com as diminuições que optaram por fazer o Instituto Politécnico do Porto e a Universidade do Porto. A percentagem de aumento que tivemos foi superior à redução. Portanto, houve claramente um impacto direto na primeira fase do concurso nacional de acesso, repito, nas 3 a questão é diferente, que esteve correlacionado com essa medida. Por outro lado, enfim, esta redução dos 5% que levantou o Tonta Celema, o natural, nós temos números cláusulos, um sistema de números cláusulos, e todos entendemos que temos que ter um sistema de números cláusulos, porque se não o tivéssemos, teríamos todos os alunos concentrados no Porto em Lisboa. Por alguma razão não é claramente, e eu gostava de contrariar essa ideia, porque as outras instituições são desprovidas de qualidade, porque nenhum indicador faz essa correlação. E, portanto, a diminuição de candidatos foi de cerca de 6%. Portanto, se aplicássemos uma redução igual para todos, então todos devíamos reduzir 6%. Portanto, o que aconteceu às instituições de Lisboa e Porto, uma redução de 5%, foi ainda inferior à redução global do número de candidatos. Obviamente que a medida tem que ser afinada, tem que haver correções, tem que haver ajustes, mas claramente num cenário de diminuição, e como vimos, essa diminuição vai continuar a existir no futuro, se esse ajuste não existir, a muito breve prazo deixamos de ter números cláusulos, porque o número de candidatos aumenta para as vagas que temos. Portanto, as vagas deveriam ser ajustadas automaticamente à evolução demográfica. Isso parece-me evidente. Por outro lado, enfim, também gostava de contrariar esta ideia de que, enfim, tudo isto depende de as instituições adotarem estratégias de qualidade para se diferenciarem, etc. No nosso caso, estamos, como o Pedro Dominguinhos disse, e agradeço essa referência, estamos em 32ª posição naquela área que escolhemos como uma área importante de especialização no ranking mundial de Xangai, tão perseguido pelas universidades, estamos na posição 342 a nível mundial em termos científicos, na 7ª posição entre as instituições portuguesas no ranking de Simago, que tem a ver com questões científicas. Portanto, claramente temos feito esse esforço de nos afirmar pela qualidade e de nos diferenciarmos. E tanto assim é que temos compensado essa falta de alunos no concurso nacional de acesso pela atração de alunos internacionais. Este ano aumentámos o nosso número de alunos em cerca de 800 alunos, 70 nacionalidades diferentes, um pouco todo o mundo, várias formações lecionadas em inglês. Obviamente, tem de abreviar. Tenho que abreviar. Obviamente que as instituições não estão colocadas com os mesmos trunfos e com as mesmas condições. Veja-se esta medida técnica que já foi aqui focada pelo Pedro Dominguinhos e pelo professor Alberto Amaral relativamente à forma como são calculadas as vagas.
essa redução de vagas pela modificação dessa questão muito técnica acaba por prejudicar só as instituições do interior, porque nós temos os concursos especiais indexados às vagas do Concurso Nacional de Acesso, as instituições do litoral enchem as vagas com o Concurso Nacional de Acesso e, portanto, não tem essa redução que acaba por nos afetar. Repare-se, por exemplo, na questão do orçamento, houve na questão da redução das propinas e compensação pelo orçamento. Houve uma redução das propinas, as instituições do interior tinham como estratégia de atração, com esforço na sua capacidade de diminuição da sua capacidade de investimento, menores propinas, elas não vão ser compensadas, as outras vão ser compensadas pelo Orçamento de Estado e, portanto, ficamos estruturalmente subfinanciadas face às outras instituições. Portanto, estas questões estruturais afetam. Obrigada. Obviamente que podem dizer... Já está quase o tempo a acabar e ainda temos que conversar aqui, está bem? Obrigada pela sua intervenção. Eu pedia agora um esforço para, em segundos, fazerem um resumo do que foi esta noite e também, de alguma maneira, responder a algumas das questões que foram levantadas pela plateia. Podemos começar com o professor Rodrigues. Uma nota muito breve. Eu julgo que é importante dar continuidade a estudos como estes, colocar as pessoas em debate e pensar que é necessário entendimentos, defendo a posição a nível regional, mas lideranças fortes nas instituições, porque se não forem tomadas decisões internas, não há medidas que por si só resultem, e isto tem que ser visto num quadro de complexidade que passa por fixar empresas, criar emprego no interior, outro tipo de infraestruturas, e não esquecendo que é preciso pensar que instituições de ensino superior queremos para o futuro, e o futuro é já. Obrigada. Professora Carla Sá. Eu gostava só de dizer, então, em jeito de resumo daquilo que disse anteriormente, que eu acho que as medidas são necessárias. Nós precisamos, de facto, de atrair alunos para algumas instituições e para zonas mais periféricas do país, que essas medidas devem ser vistas de forma integrada e que devemos olhar devem ser pensadas em termos multidimensionais. Não devemos pensar nas escolhas dos estudantes, na empregabilidade dos cursos, na reorganização das ofertas, na reafetação das vagas, mas de uma maneira mais detalhada e tentando ter em conta as especificidades das próprias áreas de estudo, que eu acho que é uma questão muito importante. Obrigada, professor João Guerreiro. Bom, pouco tenho a acrescentar, quer dizer, julgo que verificámos que é um assunto, temos verificado que é um assunto complexo e, portanto, não pode haver critérios singulares que possam ser adotados no que respeita a este reequilíbrio das instituições de ensino superior, que elas próprias, por si só, não podem contribuir para o reequilíbrio territorial de Portugal sem outras componentes de âmbito público, mas também de âmbito privado e sobretudo, associadas a incentivos financeiros que possam também suportar esse tipo de dinâmicas e, portanto, trata-se de prosseguir este processo, mas prosseguir com outra dimensão, com outra solidez, com outro músculo, no sentido de permitir que, enfim, possamos encontrar aqui uma solução que possa dinamizar a rede. Eu acho que a rede tem uma dispersão relativamente interessante no conjunto do território e, portanto, temos que aproveitar essa rede justamente para desenvolver esses territórios que estão fora das áreas metropolitanas. Obrigada, professor Pedro Dominguinhos. Nós estamos perante um desafio que exige mais estudantes no ensino superior, quer sejam estudantes de primeiro ano de primeira vez, e estamos a desperdiçar um conjunto de talentos que temos que verdadeiramente trazê-lo para o ensino superior, designadamente o ensino profissional. Precisamos, a bem do país, de maior coesão territorial e sabemos que as instituições de ensino superior são fatores de coesão e de inclusão social e precisamos de uma análise política multi-ator e multi-área, porque estas questões, e hoje estamos aqui a fazer algo que é fundamental, que é a política baseada na evidência. Este é um aspecto muito relevante. Portanto, essa discussão permanente, esta afinação que temos que fazer, avaliando aquilo que se pode fazer, é fundamental. E, desse ponto de vista, eu acho que, mais uma vez, temos que afirmar a fulcralidade do ensino superior e da ciência para o desenvolvimento do país. E, portanto, isso só se consegue fazer com mais qualificação, não apenas dos mais jovens, mas também da população ativa, que é crucial nós trazermos mais pessoas que estão no mercado de trabalho eu diria, se qualificarem continuamente para responder aos desafios que a sociedade nos traz.
Muito obrigada a todos, obrigada aos que estiveram aqui na plateia e também a quem nos seguiu em casa. A próxima edição do EduTalk será no dia 26 de junho e o tema é Estudar é para Todos. Vamos, em cima do Concurso Nacional de Acesso, procurar perceber se existe equidade no acesso ao ensino superior e também procuraremos saber quais são os limites da liberdade dos jovens na escolha do seu curso superior. Muito obrigada e boa noite a todos.